O Robô Selvagem tem uma relação muito saudável com a bilheteria até agora. Mas hoje vamos discutir os vários relacionamentos entre o elenco do filme e classificá-los do mais saudável ao mais tóxico. Ah, este filhote de ganso é seu. E como de costume, vamos começar pelas dinâmicas mais saudáveis e ir descendo. Estes são os relacionamentos saudáveis. Essa escolha foge do convencional, mas damos o primeiro lugar ao relacionamento entre todas as criaturas da floresta. Você pode até argumentar que isso é objetivamente incorreto, considerando que essa população da floresta inclui tanto predadores quanto suas presas. Além disso, algumas criaturas se dão muito melhor entre si do que outras. É aí que precisamos esclarecer uma coisa. Esta entrada é sobre como os animais da floresta estão conectados como um todo, tipo, todos eles juntos. Por esse critério, eu diria que esses caras têm o melhor relacionamento do elenco, quero dizer, pense nisso. Por mais que eles possam brigar, roubar ou até mesmo comer uns aos outros individualmente, quando a situação exige, os animais conseguem se unir para trabalhar em prol de um objetivo comum. Isso fica mais claro no terceiro ato, quando o grupo é forçado a entrar na caverna da Roz para sobreviver à forte nevasca. Após serem reunidos por Fink, eles fazem uma trégua para atravessar a tempestade. Quando ela passa, a camaradagem permanece. Trabalhando juntos, a turma apaga grande parte do incêndio florestal e, mais importante, ajuda o Pedley a realizar seu sonho de derrubar a enorme árvore. Eles discutem muito, mas quando a comunidade está em perigo, se unem, e isso é o que realmente importa no fim das contas. Até a tendência daquele alce de dar coices na cara de todos os novatos é um esforço para proteger a comunidade que construíram. Isso diz muito sobre o quanto esses caras se importam uns com os outros lá no fundo. Mas a nossa medalha de prata em termos de relacionamentos saudáveis vai para o relacionamento entre Longneck, Ross e Bright Bill. Talvez seja só porque Longneck foi o único ganso a tratar Bright Bill com respeito, mas de todo modo, a relação deles é uma das mais importantes do filme. Quando Bright Bill realmente mostra progresso de verdade nas aulas de voo, Longneck reconhece sua determinação e até elogia Ross por toda a ajuda que ela deu. Nem precisa dizer que Longneck ganha muitos pontos por toda a ajuda que deu, mas o que realmente faz ele subir na nossa lista é o fato de ser bondoso sem precisar dourar a pílula. Ele avisa Ross logo que Bright Bill não migrará se não voar sem parar do amanhecer ao anoitecer. Mas mesmo assim, ele ainda os incentiva, concordando em colocá-lo debaixo da asa, literalmente, se ele conseguir treinar a tempo. E isso sem contar que ele levou um tiro de laser a queima-roupa para garantir a fuga de Bright Bill e dos gansos, tornando uma escolha óbvia para o top 2. Em terceiro lugar, a medalha de bronze dos relacionamentos saudáveis vai para o relacionamento mais importante de todo o filme, Ross e Bright Bill. Essa dupla dinâmica se conheceu quando Ross adotou Bright Bill, logo após ter matado toda a família dele. Eu sei que parece ruim quando você fala assim, mas depois melhora quando Bright Bill passa a vê-la como mãe. Ross tenta passar ele para outra mãe. E esse negócio de não ter emoções realmente não é o melhor jeito de criar um filho, né? Como você avaliaria meu desempenho? Acho que esse é o ponto da dinâmica deles. Não existe forma de amor tão forte quanto a de uma mãe e um filho, a ponto de Ross ser encarregada de criar Bright Bill, levá-la a desenvolver sentimentos que ela literalmente não foi programada para ter. Ela está disposta a dar a vida por Bright Bill, e na verdade por toda a floresta. Tudo isso faz com que ela deixe a floresta por vontade própria para proteger seus amigos da Universal Dynamics. Tudo por causa do amor dela pelo filhote de ganso. Agora vamos falar do outro mentor de Bright Bill, que aparece menos. Bright Bill e Thunderbolts têm uma dinâmica menos desenvolvida do que ele e Longneck, mas isso não quer dizer que seja muito menos palpável. Quero dizer, até onde sabemos, Thunderbolt é realmente só um falcão qualquer. Eu não sei o que, se é que tem algo, ele está ganhando em troca por ajudar a ensinar Bright Bill a voar. Mas seja como for, ele está mais do que feliz em dar uma força para seu companheiro de penas e ensinar a ele que suas asas curtas são motivo de orgulho, não de vergonha. Provavelmente estariam em posição mais alta se já não tivéssemos dito tudo sobre Thunderbolt neste filme. Ainda assim, é um personagem muito legal. Mas vamos voltar ao personagem principal e falar sobre a amizade entre Ross e Fink. Ross e Fink talvez sejam uma das amizades mais comoventes da história da DreamWorks. Um robô estoico capaz de executar qualquer tarefa e uma raposa sarcástica sempre tentando conseguir o máximo de comida possível. Essa é uma dinâmica do nível de Shrek burro aqui, e eu não digo isso levianamente. A dupla se conhece quando Fink tenta roubar os ovos de Bright Bill de Ross, mas a rivalidade muda quando Ross ajuda Fink, removendo os espinhos de porco-espinho dele. Depois disso, Fink lentamente retribui o favor, ajudando Ross a criar Bright Bill e a reunir toda a comida necessária para sua sobrevivência. E também arranjando comida para Bright Bill, acho eu.
Apenas se divirta um pouco por uma vez. Sinceramente, depois daquele começo difícil, Ross e Fink têm uma amizade bem saudável e estável. A presença de Ross torna Fink mais bondoso e menos egoísta, enquanto a amizade de Fink ensina Ross a expressar melhor seu amor pelos outros. Voltando à comparação entre Shrek e Burro, diferente deles, nem há briga no terceiro ato entre os dois. Às vezes, Fink chega a duvidar se Ross se importa com ele quando ela pensa em voltar para casa. Considerando o tempo que ficaram juntos e como Fink a defendeu reunindo todas as criaturas da floresta para apoiá-la, diria que a resposta é óbvia. Essa tem tudo para virar uma das melhores amizades da DreamWorks. Para completar o trio principal, vamos falar de Fink e Bright Bill. O fato de ela ter tentado comer ele várias vezes pesa contra Fink, mas não torna ainda mais impressionante que a amizade deles tenha ido tão longe. Nadar é fácil. Posso ensinar a ele do jeito que minha mãe me ensinou. Nada. Além de ser coparente prestativa, lendo histórias para dormir para acalmar Bright Bill na tempestade, Fink também estava pronta para enfrentar os gansos que o intimidavam. Todo mundo precisa de um amigo que tente devorar os valentões na hora. Depois eles brincam juntos na presença de outros gansos, mesmo sendo normalmente predadores e presas, o que ajudou a tornar a floresta mais pacífica. Esse não é o relacionamento mais importante do filme, mas depois vem o vínculo entre as lontras. Não é segredo o quanto gostamos desses carinhas, já que são as primeiras formas de vida orgânica que vemos no filme. É natural que os lembremos com carinho, mas o motivo pelo qual tivemos que mencioná-las foi o fato de que, assim como o resto da floresta, elas inicialmente acharam que Ross era um monstro, e o primeiro instinto delas foi se unir para proteger a pequena, mostrando que a natureza realmente pode ser bela. Em seguida, temos Pinktail e Ross. Sem Pinktail, a trama deste filme basicamente não teria acontecido. Depois que Ross tenta discretamente passar o Bright Bill para ela, essa mãe exausta de 6 ou 7 filhotes devolve ele imediatamente para Ross, junto com o incentivo de que ser mãe dele agora é a prioridade dela. Ah, esse filhote de ganso é seu. Isso dá a Ross a tarefa que ela sempre quis, e ela ainda ajuda nas partes difíceis, como incentivar Bright Bill nas aulas de voo. De forma parecida, porém menos amigável, nosso último relacionamento saudável é entre Paddler e Ross. Paddler é um dos bichos da floresta mais desagradáveis do filme, e a maioria do elenco não gosta dele por ser mais um artista egocêntrico do que qualquer outra coisa. Acho que preciso encontrar uma ilha que seja menos estranha. Sabe, essa descrição na verdade me lembra alguém, mas embora Paddler seja definitivamente um egocêntrico, ele não é uma má pessoa de jeito nenhum. Ross descobre isso após quebrar a perna treinando Bright Bill, levando Paddler a construir uma nova de madeira para ela, apenas por bondade. Mais tarde, ele até ajuda Bright Bill no treino de voo, sendo um dos poucos animais a fazer isso, mostrando sua disposição em ver o lado bom das pessoas. Tragicamente, muito mais do que muita gente vê nele. Mas agora é hora de passar para os laços mais questionáveis da série. Esses são os relacionamentos turbulentos. E primeiro, temos Ross e Rumage, duas unidades Razum encontradas na ilha. Uma é um robô que está lidando com o conceito de sentir emoções reais pela primeira vez, e o outro é um robô que não sente essas emoções humanas. Você pode imaginar que as coisas vão ficar um pouco estranhas, mas não são tão ruins quanto essa descrição sombria poderia sugerir. Em vez disso, basicamente o que acontece é que Ross usa Rumage como alguém para desabafar quando precisa conversar depois de sua briga com Bright Bill. E ao revelar que ela tem um filho adotivo e está começando a sentir emoções, Rumage fica naturalmente horrorizada. Espera aí, que parte disso foi natural? Ela lhe dá uma peça de reposição para a unidade de recuperação para que possa voltar para casa para reparos. Parece nobre, não? Sim, parece isso, mas aí você lembra que Ross trouxe Rumage de volta dos mortos só para isso. Se não fossem robôs, ela estaria desabafando com um zumbi. Lembra a cena inicial de Deadpool e Wolverine, só que menos grotesca. Tchau, Rumage. Seguimos para a próxima. Parece estranho colocar Pinktail e seus filhos tão baixo, já que aqui só ocorre o normal. Pinktail é uma mãe exausta de filhos cansativos. É um trabalho em tempo integral. O relacionamento deles não é conturbado, exceto por uma cena. Quando Pinktail conversa com Ross sobre maternidade, ela menciona que tem 7 filhos, corrigindo rapidamente esse número para 6 quando um deles aparentemente morre fora da tela. Mais tarde, quando o 7º filho revela estar bem, Pinktail solta um sarcástico "que bom". Oba! Ser mãe é exaustivo, ainda mais de 7 filhos. Sei que a cena é pra ser engraçada, mas não posso ignorar isso num ranking do saudável ao tóxico. Ela realmente ama seus filhos e cuida bem deles, mas ainda assim demonstrou um alívio genuíno quando achou que um deles literalmente tinha morrido. Depois há a relação entre Paddler e as criaturas da floresta.
Apesar de se dar bem com Rose e virar amigo de Pinktail e Fink no final, Peddler não se entrosa com a maioria da floresta. Eles o observam boquiabertos, como se fosse uma atração, enquanto ele tenta derrubar a maior árvore da floresta, algo importante para ele, e ainda zombam dele o tempo todo. Apesar de Peddler não ser totalmente inocente, é fácil entender por que não gosta dos outros. Quando a floresta se interessa por seu hobby, Peddler os confronta por usarem sua paixão apenas por precisarem dele. Felizmente, depois de um pedido de desculpas e alguns elogios também, ele ainda os ajuda a apagar o fogo antes que seja tarde demais, dando à floresta alguma esperança de se recuperar no futuro, e aparentemente melhorando seu relacionamento com o grupo. Vamos combinar, ninguém faz pequenas esculturas de madeira de quem não gosta. Depois, vem o relacionamento do urso com as outras criaturas da floresta. Em defesa do urso, acredito que o vínculo entre um predador de topo e todas as suas presas em potencial só é saudável até certo ponto. Eu conheço predadores. E esses aí são predadores. Mas pelo visto, esse cara é bem tranquilo. Apesar de ter a capacidade de aterrorizar quem quiser, ele é o primeiro a concordar com a proposta de trégua entre espécies feita por Fink, provavelmente por ter sido tocado pelo fato de Ross tê-lo salvado da nevasca. Ele também lidera o combate ao incêndio florestal causado por Vantra, mostrando fortes habilidades de liderança. Há mais nesse urso do que aparenta, então podemos dizer com segurança que ele está longe de ser uma influência tóxica para sua comunidade, mesmo que possa ser bem assustador. E finalmente, para fechar os relacionamentos instáveis, temos a relação entre humanos e Razuns. Já vou adiantar, se tivermos uma continuação, aposto que esse será um foco central. Por enquanto, só sabemos que os Razuns foram criados para servir a humanidade da forma mais eficiente, como quase toda a tecnologia. Apesar de mostrada brevemente, a relação entre eles indica que humanos veem os Razuns apenas como servos, pois a mulher no final ignora o cumprimento amigável da Ross. Considerando que os Razuns podem, no cânone, superar a própria programação e se tornar sencientes, alguém deveria avisar essas pessoas para tratarem melhor seus servos robôs não remunerados. Mas até lá, é hora de discutir nossos últimos laços do dia na categoria de relacionamentos tóxicos. Acredito que o relacionamento entre Bright Bill e os gansos pode ser classificado como instável, não tóxico. No fim, todos formam uma comunidade saudável, e Bright Bill encontra seu lugar depois de tirá-los de uma situação de vida ou morte. Isso é ótimo, mas esses caras intimidaram uma criança órfã. Eles nunca pedem desculpas por isso e só mudam de ideia quando ele faz algo por eles. Não sei sobre os outros, mas pra nós, só há 2 gansos nesse filme em quem realmente confiamos e respeitamos. Agora iniciamos os 3 últimos com um dos primeiros relacionamentos, os Guaxinins e Ross. Lembra quando Ross acidentalmente matou toda a família de Bright Bill? Esses caras são mais ou menos responsáveis. Quando Ross está exausta depois de um longo dia sendo rejeitada pelos animais locais, os Guaxinins decidem piorar ainda mais o dia dela roubando várias partes do corpo dela e depois a perseguem para pegar mais quando ela, com razão, reage contra eles. Ross só escapa ao alcançar um penhasco com uma árvore resistente, que lança os Guaxinins para longe como um estilingue, resultando no multi-homicídio citado. Apesar de não agirem por maldade, os Guaxinins fazem algo terrível com Ross e acabam matando uma família inocente de pássaros. Mas a medalha de prata em toxicidade vai para o relacionamento entre Vantra e Ross. Embora Vantra não seja uma vilã típica, seu objetivo ainda é diretamente oposto ao de Ross. Ross quer viver livre na floresta com seus amigos animais, como sua nova versão autorreprogramada. Eles querem que eu vá com eles. Fale que você já chegou em casa. Vantra, por sua vez, está sob ordens de outra pessoa para levar Ross de volta para reparos e extração de memória. É natural que esses dois tenham sérios conflitos entre si, e na verdade, todo esse peso recai sobre Vantra. Ela queria incendiar toda a floresta de Neon para capturar Ross, e negou o último pedido dela de salvar pelo menos uma das memórias dela. Poxa, Vantra, alguma última palavra é uma frase clássica de vilão. Você acabou de perder alguns pontos, mas acho que no fim das contas dá pra dizer que Vantra só está fazendo o trabalho dela. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelas assinaturas do canal Wicked Binge. Apoiando o canal com uma assinatura, você tem acesso antecipado aos vídeos antes de todo mundo, emojis exclusivos de membro e distintivos de fidelidade. Isso já torna a rivalidade da DreamWorks mais saudável que nossa medalha de ouro em toxicidade, o relacionamento entre Fink e sua mãe. Essa mulher fez o bebê dormir batendo nele com uma pedra. Sinceramente, isso já poderia ser o fim desse trecho. Se isso realmente aconteceu ou não, o que sabemos é que a falta de uma mãe amorosa fez com que Fink desejasse tanto ter companhia. A ponto de se aconchegar com Ross, uma robô, enquanto ela dormia, apenas para sentir algum conforto. Você criou um grande vilão quando ele nem precisa aparecer para já ser totalmente odiado.